Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Querido, certa vez Paulo e Silas chegaram a uma cidade chamada Tessalônica. E nessa cidade, após Paulo se encontrar com os judeus na sinagoga durante 3 sábados consecutivos, uma multidão de gente contrária ao Evangelho se juntou nessa cidade. E não encontrando Paulo nem Silas, eles encontraram a família que estava cooperando com eles. E eles então prenderam essa família, a família de Jason, e levaram às autoridades da cidade. E foi um fato interessante porque naquele momento, tanto essa família quanto Paulo e Silas foram considerados homens e mulheres que estavam transtornando o mundo daquela época. O que eles disseram foi o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E com esse exemplo eu fico imaginando a força que o crente tem de transformar o meio em que ele vive. Com esse exemplo de Paulo, Silas e a família de Jason, eu fico imaginando a relevância que um cristão, não digo nem como igreja, como corpo, como multidão, mas como um indivíduo que crê no Senhor Jesus Cristo, quando ele de fato está vivendo enraizado no Senhor Jesus Cristo, o poder de transformação que ele tem em suas mãos. Não por si mesmo, porque quem operou em Paulo e Silas e na família de Jason foi o Espírito Santo. E algumas considerações eu faço em relação a isso, ao analisar que o mesmo Espírito Santo que moveu Paulo e Silas para estarem ali pregando o Evangelho, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós, como igreja e individualmente. Mas eu fico analisando a vida de muitos cristãos da então chamada igreja primitiva e vejo o vigor e o papel que eles desempenhavam onde eles estavam e a relevância que eles tinham onde eles estavam. E eu comparo isso com a igreja contemporânea e percebo que a igreja contemporânea está doente. Percebo quanto a igreja contemporânea tem se rendido às investidas do mundo, às seduções, tem sucumbido às tecnologias que deveriam ser usadas para o bem do reino de Deus, mas têm sido usadas simplesmente para o lazer, e é apenas isso. E quantos de nós aqui essa noite não estamos nos sentindo, ou não temos nos sentido assim, totalmente irrelevantes onde nós estamos? Lembrando que relevância nesse contexto ao qual eu estou citando tem a ver com pregação do Evangelho, de transtornar o mundo em que nós estamos vivendo a partir da palavra de Deus. E isso é possível ainda hoje, porque o Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Somos seres humanos como eles eram. A seara que é o mundo continua a mesma. Mas o que eu penso é que a igreja precisa retornar a alguns princípios muito elementares. E é sobre esses princípios que eu gostaria de falar com os irmãos. A você que tem se sentido irrelevante com relação ao reino de Deus durante muito tempo, que está aqui nessa noite única e exclusivamente para cumprir um ritual, que não, há muito tempo não sente o coração arder com relação à oração e à pregação do Evangelho. Essa palavra é para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja contemporânea e que precisa de um avivamento. Presbiteriano tem pavor da palavra avivamento, né? Como se avivamento fosse uma heresia. Mas a Escócia viveu isso nos tempos de John Knox. Quando John Knox clamava dias e noites ao Senhor, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. E o Senhor deu a Escócia a ele.
Quando Martinho Lutero, então, transtornou a Alemanha com a palavra de Deus, com o retorno à Escritura, foi obra do Espírito Santo. Quando João Calvino também, por sua vez, fez isso na Suíça, foi obra do Espírito Santo. E por que, irmãos, tratar isso como um tabu entre nós reformados? O Espírito Santo é o mesmo. E é sobre esses princípios que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Como nos tornar novamente uma igreja relevante. Como nos tornar novamente crentes, individualmente falando, relevantes onde nós estamos. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no texto da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, os versos 2 ao verso 6. Colossenses capítulo 4, de versos 2 a 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta para a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Senhor, nós cremos, ó Pai, na sua palavra. Nós cremos na infalibilidade da sua palavra. Nós cremos na ação do Espírito Santo ainda hoje. E a sua igreja, ó Deus, nesse momento necessita, Pai, muitas vezes, e em vários de nós, que o Senhor, ó Deus, acenda, ó Deus, a nossa chama para o Evangelho, para a pregação mais uma vez. E eu rogo ao Senhor nesse momento que esta mensagem, ó Deus, sirva para o despertamento de muitos, de talvez um sono que já estejam vivendo há muito tempo. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Queridos, essa é a chamada carta irmã da carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreve essa e outras cartas da prisão, como os irmãos observaram, ele estava preso. E ele então tem um tema muito específico em relação a essa igreja, que além de elogiá-la como uma igreja que realmente tem pregado o Evangelho e tem sido anunciada a fama dessa igreja como uma igreja que realmente é relevante no seu tempo, essa igreja infelizmente sofria com um ataque de falsos ensinos. E Paulo então discorre muito nessa carta a respeito desse falso ensino, a respeito de pessoas que estavam ensinando outra doutrina, a não ser a doutrina do Senhor Jesus Cristo, como na Escritura. E Paulo então, para intervir nessa igreja, para intervir na situação em que essa igreja estava, escreve esta carta. E ao final de tudo, ao final desta carta, como nós estamos observando no capítulo 4, Paulo passa então a fazer algumas admoestações a respeito do que aquela igreja deveria fazer por ela mesma e a respeito dos apóstolos, como portadores da palavra do Evangelho. Paulo então cita aqui nesse contexto, ou então aquilo que ele costuma dizer, chamar de o mistério de Cristo. E Paulo então é um embaixador deste mistério de Cristo. E que nós vamos saber o que é realmente esse mistério um pouco mais adiante na palavra. Mas o que nós precisamos saber a respeito desse contexto é que Paulo realmente estava preocupado com aquela igreja e com os rumos que ela estava tomando, com muitos ensinos errados que estavam sendo então correntes naquela época. E ele então escreve essa carta para realmente fortalecer a igreja, encorajá-la a continuar caminhando em direção a Jesus Cristo e de ser uma igreja continuamente relevante e que prega o Evangelho da sua época. E ele então chega nesse ponto, nesse 4º capítulo, com algumas admoestações,
E a partir dessas admoestações nós podemos concluir algumas questões a respeito desta igreja e que servirão para nós também. E então nós percebemos que esse texto trata da vida cristã com elementos essenciais, fundamentais e que a igreja não pode perder nunca. E quando eu falo igreja, somos nós individualmente, somos eu e você nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, onde quer que nós estejamos. Esses princípios devem nortear as nossas vidas como um todo, para que realmente nós possamos entender que a nossa vida em Cristo requer alguns princípios, e esses princípios não podem ser perdidos. E quando nós falamos de vida cristã, de vida regenerada em Jesus Cristo, Paulo então começa a tratar de dois elementos fundamentais, que é a oração e a proclamação da palavra. Algo que nós, como eu já disse, que nós temos perdido gradualmente. A igreja, os crentes, de maneira geral, têm perdido essas duas atribuições que o próprio Senhor Jesus nos dá e que faz com que a igreja como um todo se torne ou se mantenha relevante onde ela está, que ela transtorne o mundo onde ela está. Mas se a igreja perde isso, se os crentes perdem isso, se eles deixam isso pelo caminho, a igreja começa a se tornar cada vez menos relevante. E com a igreja que se torna cada vez menos relevante, é uma igreja que vê cada vez menos pecadores se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Onde não há pregação do Evangelho, não há conversão. Onde os indivíduos que compõem o corpo de Cristo não se preocupam em levar a mensagem da cruz onde eles estão plantados, é uma igreja que está fadada a ver o seu número crescer pura e simplesmente por novos nascimentos de cristãos que já frequentam. E não é esse o ideal de Jesus Cristo para a sua igreja. Não é esse o ideal que Paulo tinha ao se tornar um dos maiores pregadores de todos os tempos, talvez o maior plantador de igreja de todos os tempos. O modo com que Paulo trabalhava, o modo com que Paulo cumpria o seu ministério era a partir da oração e da proclamação do Evangelho. E com isso, a primeira coisa que nós entendemos nesse texto é que a nossa vida deve ser vivida diante de Deus por meio da oração. Por meio da oração. Há quanto tempo você não tem realmente uma rotina de oração produtiva com o Senhor? Há quanto tempo nós não estamos nos dedicando de fato e de verdade a momentos de oração e de comunhão com o Senhor? Isso me preocupa porque uma igreja que não ora, cristãos que não oram, não tem intimidade, não tem comunhão com Cristo. E cristãos que não têm intimidade com Jesus Cristo são cristãos que nunca vão pregar o Evangelho. E assim a nossa vida fica estagnada. Assim a nossa vida espiritual, que deveria ser uma vida constantemente em progresso, é uma vida que se resume apenas em vir para a igreja todos os domingos e ouvir um sermão atrás de sermão e jamais progredir. Há quanto tempo nós não falamos de Jesus Cristo para uma pessoa sequer? Há quanto tempo nós estamos vivendo estagnados em relação à Escritura? E Paulo nos mostra que a nossa vida deve ser vivida diante de Deus por meio da oração. Versículo 2 nos diz isso: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Como é que a nossa vida de oração deve ser, queridos? Primeira coisa que Paulo nos diz, com perseverança. Por que Paulo coloca a perseverança em primeiro lugar em relação à oração? Porque a oração deve ter um caráter de assiduidade na nossa vida. E não apenas em momentos onde nós estamos reunidos como igreja, por exemplo, como a igreja já tem feito 2 vezes por semana, e isso é válido, e isso é importante. Mas a nossa vida em particular deve ser uma vida de oração.
Se nós queremos mudar alguma coisa, se nós queremos ser de fato instrumentos de Cristo, a oração deve nos acompanhar. E é por isso que Paulo coloca isso. Perseverança. Lute contra aquilo que te tira da oração. Lute contra as suas redes sociais que insistem em tirar você da presença de Deus o tempo todo. Lute contra as modernidades que entram na nossa casa todos os dias e que nos consomem o tempo precioso que nós poderíamos estar na presença de Deus em oração e estudando a palavra, instruindo uns aos outros, pastoreando uns aos outros, mas nós estamos nos alimentando. É um outro argumento para reforçar essa necessidade de que nós precisamos ser vigilantes. Mas vigilantes com o quê? Com o próprio ato de orar, com o próprio exercício de orar. Nós precisamos ser vigilantes com a oração, seguindo, por exemplo, o modelo que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, santificando ao nome de Deus, buscando a sua vontade, orando para que Deus supra as nossas necessidades, pedindo perdão e proteção para que nós não caiamos em tentação. E aqui é um ponto-chave, porque nós entendemos que a oração também é um modo de lutar contra o pecado. Portanto, cristãos que estão lutando contra o pecado nesse momento, se não se empenharem numa vida de oração e devoção ao Senhor, a escravidão ao pecado, ela dificilmente será vencida. Nós precisamos também ser vigilantes para orar também pelas necessidades dos outros. Uma vida cristã não é vivida sozinhos. Nós não vivemos sozinhos. É por isso que a igreja é chamada de corpo. E um corpo tem necessidades. E nós precisamos suprir as necessidades uns dos outros. E a necessidade básica que nós temos, que todos nós temos, é de oração. De orarmos uns pelos outros. De observarmos as carências do nosso irmão. E se não conseguirmos por nossas próprias forças resolver, pelo menos orar por ele nós conseguimos. E nós também precisamos orar, como Paulo diz em Romanos capítulo 13, pelos nossos governantes. Um crente, a priori, ele não é alguém que difama absolutamente ninguém, nem mesmo o governante que ele discorda, seja ele de direita ou de esquerda. O crente tem princípios que superam essa questão dessa polarização esquerda-direita. Mas o cristão, primordialmente, ele é alguém que ora pelo seu país. Ele é alguém que ora, como Paulo nos orienta, pelos que nos governam, para que tenhamos vida tranquila. Estão percebendo, queridos, a importância da oração? O que muitas vezes nós estamos negligenciando na nossa vida? Nós estamos perdendo a oportunidade de transtornarmos o mundo onde nós estamos. E transtornar o mundo em que nós estamos, longe de ser algo que nós vamos protestar nas ruas, é algo muito mais poderoso quando nós estamos de joelhos. O cristão não luta de pé. O cristão, ele luta de joelhos, queridos, diante de Deus. Paulo ainda coloca uma outra necessidade em relação à vida de oração, que nós precisamos orar com ações de graças. Precisamos ter perseverança, precisamos ter vigilância, e a nossa oração deve ser acompanhada com ações de graça. Ação de graça é a expressão da gratidão que nós temos àquilo que nós já recebemos do Senhor. E é interessante porque Paulo coloca isso em um momento em que ele fala de perseverança, que nós precisamos nos esforçar, e nós precisamos vigiar alguns princípios. E ele então encerra essa questão colocando ações de graças. Por quê? É possível que na nossa caminhada cristã, como eu já disse, a gente vai perdendo esse gosto
pela oração. E ao perder esse gosto pela oração, nós também vamos perdendo a nossa percepção daquilo que o Senhor nos tem dado. E quando nós perdemos as percepções daquilo que o Senhor nos supre todos os dias, a gratidão é algo que não está mais no nosso coração. Quando nós perdemos essas percepções, nós paramos de enxergar os pequenos milagres que Deus opera na nossa vida. Por exemplo, o fato de você estar respirando aqui nesse momento já é um milagre. E nós não temos o costume de agradecer pelo ar que nós respiramos. A oração, então, queridos, a partir desse texto nos diz isso: perseverança, vigilância e ações de graça. Em segundo lugar, Paulo coloca que nós devemos orar pedindo oportunidades para pregar o Evangelho. Quantos de nós aqui já oramos pedindo a Deus oportunidades para pregar o Evangelho? Nós oramos pedindo um emprego, nós oramos pedindo cura para a nossa saúde, nós oramos para passar no vestibular, nós oramos para comprar uma casa, nós oramos para poder ganhar mais. Mas nós dificilmente oramos para que Deus nos dê oportunidade para pregar o Evangelho. Você já orou dessa forma? Paulo diz isso no verso 3, que diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo não está pedindo que a porta da prisão em que ele está preso aqui, para que essa porta seja aberta. Paulo não está nem interessado na sua própria liberdade. O que Paulo está pedindo a essa igreja é para que eles intercedam junto ao Pai, para que o Evangelho não esteja preso. E foi exatamente isso que o Senhor conferiu. Porque enquanto Paulo estava preso, toda a guarda pretoriana foi evangelizada. Enquanto Paulo estava preso, por exemplo, durante 2 anos, Paulo esteve preso em uma prisão domiciliar, a qual ele podia receber visitas. E ele evangelizava ali. Pedir a Deus que abra portas, queridos, é pedir para que Deus nos coloque nos lugares mais inusitados para pregar o Evangelho. Seja onde quer que seja, onde nós estejamos. O problema é que muitas vezes nós queremos que todas as circunstâncias estejam totalmente favoráveis para que a gente pregue o Evangelho. Para que todas as circunstâncias estejam a nosso favor, para que não haja nenhum tipo de resistência, para que não haja nenhum tipo de crítica à nossa pregação. E assim as oportunidades estão passando, as portas que Deus tem aberto estão se fechando, e a igreja com isso tem perdido a sua relevância. E a gente não vê pessoas se convertendo ao Evangelho. Porque como ouvirão se não há quem pregue? E nós temos essa responsabilidade. E a sequência lógica que Paulo vai escrevendo esta carta, escrevendo especificamente esse texto é: cristãos que realmente se empenham na oração são cristãos que oram por portas, para que portas sejam abertas, e são cristãos que realmente vão pregar o Evangelho, que não vão deixar escapar uma só oportunidade, que vão ver o sofrimento alheio e vão querer estender a mão do Evangelho e apontar o caminho para Jesus Cristo, não simplesmente fazer como aqueles personagens da parábola que Jesus contou do bom samaritano. Meros religiosos passaram por ali vendo aquele homem caído pelo caminho, mas se acharam tão santos e puros que não pararam para ajudar. Enquanto aquele que realmente vivia o Evangelho, que entendia o que é o Evangelho, parou realmente para estender a mão do próprio Evangelho para aquele homem.
Relevância, queridos, relevância de vida tem a ver com o quanto nós estamos de joelhos e o quanto a nossa boca fala do Evangelho. Você quer ter uma vida relevante? Você quer ser alguém usado, como a canção diz, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas? Você precisa se dedicar primeiramente no seu íntimo com Deus, a partir da oração. E depois, como um ato tão natural, falar de Cristo como você fala de qualquer outro assunto do seu dia. Quando Cristo é o assunto que permeia o nosso coração, Ele é o assunto que permeia as nossas palavras. Agora, quando Cristo não está preenchendo totalmente o nosso coração, dificilmente Ele vai preencher as nossas conversas e os nossos relacionamentos. Paulo então fala de oportunidades, como nós vimos. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra portas à palavra. Isso são oportunidades que Paulo está pedindo. São oportunidades para que Deus coloque na frente dele situações e pessoas para ouvirem o Evangelho. E aqui eu quero dizer para os irmãos que todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre não apenas quando existem conversões. Quando elas existem, quando elas acontecem, amém. Mas se elas não acontecem, a palavra de Deus nunca retorna vazia. Porque as pessoas que ouvem o Evangelho e não se convertem, e não são convertidas, serão julgadas no dia de Cristo por não terem aceito essa mensagem. Então, queridos, não se preocupe em converter ninguém. Não se preocupem em realmente transformar o coração de ninguém. Isso não é papel nosso. O nosso papel, como nós vamos ver aqui agora, é pregar o mistério de Jesus Cristo. Pedir oportunidades, por exemplo, é fazer como um grande pregador do século passado, que morreu recentemente, se não me engano, no ano de 2018, com 99 anos. Você já deve ter ouvido falar nele. Billy Graham. Billy Graham talvez tenha sido o maior evangelista de todos os tempos. Pregou em dezenas de países, para centenas de milhares de pessoas. Milhares de pessoas foram convertidas através da pregação de Billy Graham. E certa vez, conta-se a história que certa vez Billy Graham, ainda estudando no seminário de teologia, juntamente com alguns colegas, foi visitar a casa de John Wesley. John Wesley, que foi um grande pregador britânico, um homem que realmente transformou milhares e milhares de vidas também através da pregação do Evangelho. E Billy Graham foi visitar essa casa de John Wesley. E conta-se a história de que a turma de John Wesley a turma de Billy Graham já estava no ônibus para ir embora, mas Billy Graham não estava lá no ônibus. O diretor do seminário, então, retornando para dentro da casa, foi procurar Billy Graham. E num determinado espaço da casa havia alguns móveis usados por John Wesley, sua cama, uma cadeira, e num canto específico tinha um cercado com algumas marcas no chão, com 2 marcas no chão. E o diretor do seminário encontrou Billy Graham ajoelhado naquele mesmo lugar, que era onde John Wesley orava. E esse diretor, ao chegar ali naquele momento, ele ouve Billy Graham dizendo: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. O que Billy Graham estava pedindo para Deus era que ele pudesse ser usado por Deus para pregar o Evangelho da mesma forma que John Wesley foi, e mudar centenas e centenas de vidas. E foi exatamente isso que o Senhor fez. O Senhor fez de novo. O Senhor usou Billy Graham
como instrumento para converter centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Quantos de nós aqui estamos dispostos a realmente fazer essa oração mais uma vez? Quantos de nós estamos nessa noite necessitados de pedir ao Senhor, faz de novo através da minha vida. Me use como um farol que brilha à noite, para que eu não passe durante essa vida, para que eu não passe pela vida sem ter ganhado uma vida sequer para Jesus. Nós não temos visto conversões porque não há quem ore e não há quem pregue. Somente se converterão se houver quem pregue o Evangelho, e só pregarão aqueles que se dedicam à oração. Agora, o que nós devemos pregar? Paulo diz que nós temos uma mensagem muito específica, e ele diz isso para que ele fale do mistério de Cristo. Paulo fala diversas vezes desse mistério de Cristo, e esse mistério é o conhecimento de algo que estava oculto na mente de Deus. E algo que estava oculto na mente de Deus é o próprio plano da redenção, da salvação em Jesus Cristo. E Cristo é o próprio mistério, a própria história da redenção fala de Jesus Cristo, como nós acabamos de escutar aqui, de Gênesis a Apocalipse. É Deus redimindo a humanidade, é Deus buscando reconciliar consigo mesmo todas as coisas, em uma única pessoa, que também é Deus, Jesus Cristo. Essa é a mensagem que nós temos que pregar, queridos. Nós não temos que inventar nada. Nós não temos que inventar meios, estratégias, nós não temos que bolar absolutamente nada de novo, porque tudo já está ao nosso alcance. É o mistério de Jesus Cristo que nós temos que pregar. Nós temos que pedir oportunidades para que Deus abra a porta para que esta mensagem seja levada às pessoas. Esta é a razão de viver. Esta é a nossa razão pela qual nós somos ressuscitados em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 1, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Jesus Cristo não nos ressuscitou para ficarmos de braços cruzados. Jesus Cristo não comprou a nossa salvação para a eternidade, para simplesmente nós ficarmos domingo após domingo, único e exclusivamente sendo espectadores do reino de Deus que está crescendo. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, diz que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos pessoas que estão levando uma mensagem de reconciliação. Mas, infelizmente, muitos crentes estão se contentando em ser espectadores. Espectadores numa obra que está sendo a redenção de toda a criação. Você quer continuar se contentando em ser um espectador na obra da redenção, querido? Não é possível que nós não entendamos que participar da expansão do reino de Deus é a maior obra que nós temos a realizar na nossa vida. E esse é o nosso chamado. Ide por todo mundo. Vá enquanto você trabalha, vá enquanto você está vivendo em família, vá e pregue o Evangelho enquanto você está estudando, mas faça, participe da expansão do reino de Deus. Paulo diz também que aqueles que se dedicam à oração naturalmente vão se dedicar à pregação, mas é preciso que essas pessoas entendam que existe um preço a ser pago. Paulo vai nos dizer o seguinte no verso 4, ainda no verso 3 diz: a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Queridos, falar do mistério de Jesus Cristo requer inimizade contra o mundo. A igreja primitiva era uma igreja
perseguida, jogada dentro do Coliseu para ser morta por leões, por gladiadores. Era uma igreja que era jogada, por exemplo, dentro de tachos de cobre, com azeite fervendo, para serem mortos ali naquele lugar. A igreja sempre foi uma instituição perseguida. Isaías, inclusive, foi alguém que morreu cerrado ao meio. Mas sempre foi uma igreja que nunca abandonou os seus ideais de oração e de pregação do Evangelho. A igreja nunca valorizou a sua própria vida, porque ela entendia que ser um embaixador de Jesus Cristo, com a mensagem do mistério de Jesus Cristo, era o projeto de vida deles. O problema é que nós hoje temos medo de ser até criticados. O problema é que hoje a igreja tem se acovardado ante as acusações do mundo de sermos homofóbicos, mesmo não sendo, de sermos ladrões, mesmo não sendo, de sermos hipócritas, mesmo não sendo, e nós estamos acuados. E nós não estamos tendo coragem de dizer, é nisso que eu creio. De dizer, é esse o mistério de Jesus Cristo. De dizer, arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho, e os vossos pecados serão cancelados. Uma igreja que tem medo, queridos, o crente que tem medo de ser criticado por causa do Evangelho, não é um crente que tem honrado o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o crente que tem medo de virar chacota, o crente que tem medo de ser isolado dos seus amigos por conta da sua fé, o crente que tem medo de perder privilégios porque se declara cristão, é um crente que não leva em consideração que o seu mestre, quando estava a caminho do Gólgota, foi surrado, foi abandonado, foi cuspido, foi chicoteado e, por fim, foi morto. Cristo deu a sua vida pela sua igreja. E, infelizmente, a sua igreja tem se acovardado em sofrer críticas. Que tipo de igreja nós queremos, queridos? Que tipo de igreja nós queremos viver? Que tipo de crente nós queremos ser? Crentes que não têm a mínima firmeza de pregar o Evangelho, porque não se dedicam à oração e à palavra. É esse tipo de crente que nós queremos ser? De passarmos um ano inteiro sem abrir a boca para falar de Jesus Cristo onde nós estamos, e pessoas morrendo à nossa volta, pessoas mortas espiritualmente à nossa volta, e nós estamos calados. Não é esse o padrão de Jesus Cristo para a sua igreja. Orar por uma porta aberta, queridos, mesmo em situações aparentemente inapropriadas. Paulo estava preso. Prisão é lugar de pregar o Evangelho? É. Paulo não queria a porta da prisão aberta. Paulo queria a porta do Evangelho. E isso é o mais importante. Pregar é a maior missão que nós temos. Verso 4, Paulo diz isso. Para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo sabia que essa era a responsabilidade da sua vida. Você pode até lutar para ter benefícios nessa vida, para ter uma carreira brilhante, para ter bens materiais. Isso não é errado, você lutar por isso. Mas o que Paulo está colocando aqui é que ele devia ser um pregador do Evangelho. E é isso que nós devemos ser. Se nós realmente honrássemos tudo isso, queridos, nós não estaríamos ocupados com outras coisas que nos levam ao adoecimento psicológico, inclusive.
Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, outras coisas vão sendo acrescentadas para nós. Quando nós nos dedicamos de fato ao reino de Deus, os cuidados que nós temos com esse mundo, com essa vida, eles deixam de ser importantes. Única e simplesmente porque nós colocamos o reino de Deus onde ele realmente deve estar, na nossa lista de prioridades. É um desafio que eu faço para você a partir de hoje. Faça isso. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Comece restaurando a sua vida de oração. Após se sentir fortalecido, comece a pregar o Evangelho, comece a colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Que nós temos a promessa do Senhor Jesus Cristo, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo está nos prometendo isso, e Ele não pode mentir. E eu quero encerrar com a última questão desse texto. Nós falamos de oração, nós falamos de pregação, e a última questão desse texto fala dos requisitos para que a nossa pregação seja eficiente. Para que a pregação do Evangelho seja eficiente, que haja através de nós, é preciso haver alguns requisitos que Paulo coloca aqui. O primeiro requisito que Paulo coloca para que a nossa pregação seja eficiente é portar-se com sabedoria. Verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Portar-se com sabedoria, queridos. A palavra usada aqui por Paulo para sabedoria, no original grego é sofia. Sofia, então, quer dizer sabedoria que nos remete também à sobriedade, seriedade e prudência. Nós não estamos no mundo, queridos, para nos tornarmos chacota, para fazer com que o nosso mau procedimento envergonhe o Evangelho. A primeira coisa que nós vamos ter para pregar, para pregar o Evangelho, é uma conduta prudente, sábia, que não envergonhe o Evangelho com conversas de corredor, que mais fazem vergonha do que exaltam a Jesus Cristo. Isso tem a ver com a orientação para quem quer levar uma vida dupla. Uma vida na igreja, de santidade, e uma vida fora da igreja, que não é tão santa assim. E isso é uma coisa que fecha a porta do Evangelho. Quando nós não nos portamos com sabedoria, com prudência, entendendo que nós temos um Senhor no céu para honrar, essa porta já se fechou há muito tempo. E a porta que nós queremos abrir é a do Evangelho, e nós não queremos fechá-la com a nossa má conduta. Portanto, se você quer realmente sair de um estado de inércia espiritual, comece mudando também o seu procedimento com os de fora. Os de fora têm que ver Jesus Cristo na sua vida e não perceber que você tem desonrado ao Senhor Jesus com a sua má conduta, com a nossa má conduta. Outro requisito que Paulo coloca aqui é ser atento ao meio em que nós estamos vivendo. E ele diz, ainda no verso 5, aproveitai as oportunidades. Se nós estamos pedindo para que Deus abra a porta da evangelização, para que o Senhor nos confira portas abertas para pregar o Evangelho, nós precisamos ficar atento ao nosso meio. Se você está pedindo isso, você tem que crer que Deus vai abrir e ficar atento a essas portas que se abrem na sua família, com seus amigos, no seu trabalho. Se Deus abrir uma porta para a evangelização através de você, queridos, aproveite, não se acovarde, peça discernimento ao Senhor para entender que portas Ele vai abrir. Talvez Deus já tenha aberto uma porta há muito tempo para você e você não esteja percebendo. E eu quero pedir para você nesse momento, tenha atenção ao meio que você vive.
para que você não perca uma oportunidade sequer de falar de Jesus Cristo. Mas quem vai ter esse discernimento é só quem realmente vive em oração e dependência do Espírito Santo. Caso contrário, nós não vamos ter isso. Paulo ainda coloca um outro requisito, agora no verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Paulo utiliza aqui uma expressão, um exemplo, talvez tirado até da fala de Jesus Cristo, que nós devemos ser luz e sal no mundo. Quando Paulo coloca essa questão da linguagem, que a nossa palavra deve ser agradável e temperada com sal, ele está querendo dizer que a nossa linguagem tem que ser uma linguagem de um convertido e não de um ímpio. Porque às vezes, queridos, nós vemos cristãos com um modo de falar e de agir que nem entre os ímpios, que nem entre aqueles que não são cristãos, nós vemos. Crente que não honra o Senhor com as suas palavras, crente que não tem palavra, crente que vive falando palavra torpe, crente que vive xingando, crente que não tem realmente uma pureza no seu modo de dizer, no seu modo de falar. Esse é o aspecto de ser agradável. E o de ser temperado com sal é de ser uma palavra que preserva a integridade, que preserva os bons costumes, que preserva o sabor e não se perde com o tempo. Porque uma das funções do sal é preservar casamentos, preservar amizades, preservar relacionamentos diversos. A palavra temperada com sal, queridos, é uma palavra que restaura e que preserva. Nós precisamos ser esse cristão. E por último, nós precisamos saber o que dizer, quando dizer e a quem dizer. É isso que Paulo vai dizer. Para saberdes como deveis responder a cada um. Saber o que dizer, quando e a quem. Se nós estamos em oração, se nós estamos em comunhão com o Senhor vai suprir isso em nós. Saber o que dizer, quando e a quem dizer. Não precisa a gente ficar se preocupando em não saber falar de Jesus Cristo, porque isso é natural nosso. O Espírito Santo é quem nos dá isso. Portanto, queridos, eu encerro dizendo a você nessa noite: você precisa, se você necessita de tudo isso que nós falamos aqui, comece resgatando urgentemente a sua vida de oração. Resgate hoje mesmo a vida de oração que você tinha, por exemplo, quando você se converteu. No seu primeiro amor a Jesus Cristo. Resgate hoje mesmo o prazer de estar com Cristo e com Deus, Pai e o Espírito Santo em oração. Para que realmente você seja um instrumento nas mãos dele e cumpra o propósito pelo qual nós vivemos. Pregar o Evangelho em todo o tempo. Resgate a sua vida de oração. Peça a Deus oportunidades para pregar o Evangelho também. Não ache que viver sem pregar o Evangelho é algo normal. Não ache que pregar o Evangelho é só para os pastores que sobem no púlpito. Não ache que pregar o Evangelho é só para os presbíteros e líderes da igreja. Pregar o Evangelho é uma responsabilidade de todos os que foram ressuscitados, que estavam mortos e que hoje vivem. A menos que você ainda esteja morto nos seus delitos e pecados. Mas se você já recebeu a vida em Cristo, essa responsabilidade é sua. Não passe isso para ninguém. É uma responsabilidade intransferível e individual. E ainda, porte-se como um cristão temente a Deus, diante dos que não são cristãos. A sua conduta
diante dos não cristãos vai determinar o quanto você vai ter de porta aberta com eles. Se você é alguém que fecha as portas do evangelho com a sua má conduta, você precisa pedir para Deus converter novamente o seu coração a partir do arrependimento. Tudo isso, queridos, eu entendo que é para que nós retornemos ao caminho da relevância, para que a gente deixe de ser uma igreja, de modo geral, que não prega o evangelho e não vê pessoas se convertendo. Queira ser um instrumento nas mãos de Deus, mas comece com seus joelhos dobrados. Comece com dependência. Comece restaurando aquilo que está destruído. Comece restaurando a sua vida de oração e a sua vida de devoção. Vida de leitura bíblica. É isso que o Senhor requer de nós. É isso que o Senhor requer da sua igreja. Eu quero nesse momento te desafiar a refazer esse compromisso com o Senhor. Se você entendeu que essa palavra foi direcionada para o seu coração, se você entende que você precisa realmente ser um farol que brilha à noite, se você entende que você precisa de uma mudança urgente no modo pelo qual você tem vivido pelo reino de Deus, eu quero te desafiar nessa noite a refazer o seu compromisso com Cristo aqui, a refazer o seu compromisso com Jesus Cristo, para que você volte a ser bênção, luz e sal aonde você está. Se você entende que esse chamado é do Senhor para você, eu quero convidar você para vir aqui na frente e realmente fazer com que o Senhor te use para ser um canal de bênçãos para mais pessoas, para ser alguém que não vive para si mesmo, mas alguém que vive para Jesus Cristo em prol do Evangelho. Mas não faça isso, não venha aqui à frente se você não estiver disposto a realmente fazer isso. Não faça compromissos com Deus aos quais você não tem a intenção de cumprir. Mas peça a Deus para tocar no seu coração desta maneira, para que um dia você entenda que a sua vida não é sua, que a sua vida foi comprada por um alto preço, que é o sangue de Jesus Cristo, e que existe algo a ser feito, porque nós somos redimidos em Cristo Jesus e o preço foi muito alto. E por o preço ter sido muito alto, quando nós vivemos uma vida sem observar as nossas obrigações com Cristo, nós não estamos entendendo o preço que foi pago naquela cruz, porque foi um preço muito alto. E é por isso que é tão séria essa questão de compromissos com Deus. Portanto, só venha se você entender de fato que você precisa sair de onde você está para realmente a vida de Cristo esteja sendo projetada a partir da sua vida. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero clamar para que o Senhor esteja nos incomodando como igreja, incomodando o seu povo, Pai, de maneira individual, onde quer que nós estejamos. Há aqueles, ó Deus, que ainda necessitam entender que as suas vidas não são de si mesmos. Incomode, Senhor Deus, aqueles que não entenderam ainda que a pregação do Evangelho e a vida de oração são vitais para nós. São tão vitais, Senhor Deus, que nós não conseguimos viver sem elas, como não conseguimos viver sem os nossos pulmões, como não conseguimos viver, ó Deus, sem o nosso coração bater. E os crentes, ó Deus, que estão inertes, ó Pai, que o Senhor os desperte, que o Senhor, ó Deus, use
a cada um de nós e a esses queridos irmãos que vieram aqui nesta noite, ó Deus, refazer esse compromisso com o Senhor. Usa esses irmãos onde quer que eles estejam, ó Pai. Abra, Senhor Deus, as portas para que o Evangelho seja pregado através das vidas deles. Derrama sobre nós, ó Deus, o Seu Espírito Santo, para que entendamos de fato que nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para Jesus Cristo. E esse é o maior projeto que nós temos de vida. Essa é a reconciliação que Cristo comprou para nós naquela cruz. E um preço tão alto foi pago. Porque o sangue de Jesus Cristo nos lavou dos nossos pecados e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora não dá para vivermos, ó Pai, de braços cruzados, quando Jesus Cristo morreu de braços abertos naquela cruz. Se há algum tipo de inércia, ó Deus, no nosso coração, retira. E, ó Deus, eu quero pedir a sua bênção, ó Pai, sobre esses irmãos que estão aqui para refazer esse compromisso com o Senhor. Fortaleça as suas convicções. Fortaleça, Senhor Deus, a vida de oração desses irmãos, para que não seja algo esporádico, mas seja algo contínuo, ó Pai. Seja uma vida de joelhos diante do Senhor, para que eles, ó Deus, vivam completamente para Ti. E, sobretudo, para que a gente veja os frutos, ó Pai, da nossa pregação. Porque nós queremos ver os frutos, ó Pai, de tudo que nós temos pregado e vivido. Não nos deixe, Senhor Deus, partir. Não nos deixe morrer, ó Deus, sem ver um fruto sequer ganhado para o Senhor através da nossa vida. No nome de Cristo Jesus, ó Pai, faz de novo. Senhor Deus, assim como teu servo Billy Graham pediu há tanto tempo atrás, nós pedimos nessa noite. Faz de novo. Faz de novo, Senhor Deus. Faz de novo através das nossas vidas, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro. E creio que realmente o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Porque a sua palavra é viva e eficaz. E o Espírito Santo do Senhor que habita em nós é poderoso. Foi poderoso na igreja primitiva. Foi poderoso, Senhor Deus, na época da reforma. E continua sendo poderoso hoje e para todo sempre. E é esse mesmo Espírito que habita na tua igreja é que eu oro para que Ele nos incendeie mais uma vez. Para que a gente realmente ganhe vidas para o Senhor. Para que a gente não viva uma vida inerte, uma vida sem propósito, mas viva uma vida crucificada juntamente com Jesus Cristo. Pois se morremos com Cristo, com Ele reinaremos e viveremos pela eternidade. É no nome de Cristo Jesus é que eu oro, ó Deus. Amém.